Olá, galerinha! Estamos mais uma vez aqui com um vídeo de física moderna e nesse vídeo nós vamos abordar o átomo de hidrogênio, modelo proposto por Niels Bohr. Não será um vídeo de aprofundamento em física quântica. Esse vídeo ele tem o objetivo apenas de nós abordarmos de forma superficial, como cai nos vestibulares, essa temática de modelo atômico do átomo de Bohr. E se você quiser aprofundamento, você vai ter que procurar em outros canais, que nosso objetivo aqui é focar em exercícios que caem no vestibular e como esses temas de física moderna são cobrados nas provas. Nós falaremos rapidamente quais são as ideias iniciais que Bohr teve a respeito do átomo de hidrogênio e o que levou ele a raciocinar, a propor o modelo como ele propôs. E nós veremos as equações são usadas e em outro vídeo veremos exercícios de vestibulares recentes sobre essa temática, tá bom? Vamos então para o vídeo? Vamos lá! Muito bem, galerinha, vamos então começar esse tema extremamente interessante, que é o átomo de hidrogênio, o modelo proposto por Niels Bohr. E aqui o que nós temos é a física quântica começando. Então, Niels Bohr, ele em contato com as temáticas da física do seu tempo, e o principal tema era entender o átomo, porque a visão que se tinha do átomo até algumas décadas anterior a ele era que o átomo era uma bola maciça. Aqui o famoso modelo pudim de passas, em que você tinha nessa bola maciça, você tinha algumas partes que eram positivas e outras partes que eram negativas. Esse Bohr que estamos falando aqui, ele é o jovem Bohr, recém-formado na universidade, já tinha feito o seu doutoramento e ele era um jovem pesquisador no início do século XX, bem no início do século XX, 1912, 1913, quando ele propõe algumas respostas que estavam em aberto com relação ao que foi observado no experimento do espalhamento Rutherford. O que esse cientista tinha descoberto alguns anos antes? Ele tinha disparado contra uma folha de ouro algumas partículas alfa e percebeu que o átomo não era completamente maciço, como se pensava antes disso. Ele percebeu que a maior parte da massa do átomo estava concentrada no seu centro e era extremamente diminuto, e esse núcleo tinha uma carga positiva. E a carga negativa, ele imaginou orbitando esse núcleo, porque as partículas eram desviadas quando não batiam frontalmente com o núcleo e voltavam. Quando elas passavam entre os núcleos atômicos, elas sofriam desvios, o que justificava uma carga negativa nessa região em torno do núcleo. Bom, com essa visão de Rutherford, era inevitável fazer uma comparação do átomo com o modelo do sistema solar, em que nós temos o Sol, que é a grande massa do sistema solar concentrada no centro, e os planetinhas girando em órbitas em volta do núcleo, do centro do sistema solar. Da mesma maneira, nós teríamos o núcleo atômico no centro do átomo e os elétrons como bolinhas girando em volta desse núcleo, como os planetas giram em volta do Sol. Porém, o que não estava claro ainda eram aquelas linhas escuras quando se analisava o espectro luminoso de uma fonte que passava, de uma luz que passava por um gás. Havia algumas linhas escuras na análise espectral. São chamadas linhas de absorção. E nenhuma ideia da época justificava essas linhas e por que essas linhas eram em posições muito específicas do espectro, e essas linhas também variavam conforme o gás que era utilizado. Então, para o gás de hidrogênio, as linhas de absorção tinham uma característica única. Para o gás de hélio, outra característica única para o hélio. E essas linhas de absorção não eram explicadas por nenhum modelo da época. Então, o nosso jovem Niels Bohr se propõe a responder algumas dessas perguntas. Ele começa a usar alguns conceitos do que depois seria conhecido como física quântica. Mas esse modelo de Bohr é uma transição entre o uso da física clássica
e os limites da física clássica para explicar esse fenômeno e já o início da utilização de alguns conceitos da física quântica, que depois tomaria forma, tomaria corpo, para tentar entender o universo do muito pequeno, o universo atômico. Então vemos esse modelo realmente como um modelo de transição entre a física clássica e o modelo que vem depois, com a física quântica, entendendo que o elétron não pode ser como aquilo que foi descrito pelo Bohr, como se fosse bolinhas girando em torno do núcleo, que ele teria que ter uma outra configuração diferente dessa para poder explicar aquilo que a gente observa em fenômenos atômicos. Como essas linhas espectrais são muito importantes para a gente poder entender o modelo de Bohr, vamos entender essa figura. Quando acendemos uma lâmpada e a luz dessa lâmpada passa por um prisma, fazemos a dispersão da luz branca em suas cores componentes, que na faixa visível vai desde a frequência do vermelho até a frequência do violeta em ordem crescente de frequência. Quando aquecemos um gás e esse gás irradia luz, e essa luz passa por um prisma, o que nós vemos são linhas claras no espectro eletromagnético dessa luz, que nós chamamos essas linhas claras de linhas de emissão. Então, um gás aquecido, ele emite luz em frequências muito específicas. Já, quando você faz a luz passar por um gás frio, justamente aquelas linhas de emissão do exemplo anterior, tornam-se agora linhas escuras e são chamadas linhas de absorção nas mesmas frequências, exatamente nas mesmas frequências. Idêntico ao que eram as linhas de emissão, só que agora no gás frio são linhas de absorção. São frequências muito específicas que ficam faltando no espectro luminoso original. O modelo de Rutherford dos elétrons girando em volta do núcleo, da maneira que se conhecia da forma clássica, tinha um problema muito grave, porque uma carga elétrica, quando acelerada, irradia onda eletromagnética, portanto, irradia energia. Portanto, um elétron, quando acelerado, perde energia. Se ele perde energia, ele vai perder velocidade e esse elétron entraria numa rota espiral de colisão com o núcleo do átomo, e deixaria de existir, e o átomo também deixaria de existir da maneira estável como conhecemos. Então é um problema muito grave nesse modelo, claramente ele não poderia ir muito adiante, seria necessário fazer algum tipo de ajuste, porque foi calculado que o tempo que demoraria para um elétron entrar nessa espiral e colidir com o núcleo atômico seria da ordem de bilionésimos de segundo, ou seja, num tempo extremamente curto, todos os átomos deixariam de existir da forma como nós conhecemos. Obviamente que os elétrons não fazem essa espiral de colisão, então temos que dar outras ideias, temos que abrir a mente para outros conceitos para entender por que o elétron mantém sua órbita estável sem se chocar, se colidir contra o núcleo. Então, o nosso amigo Bohr, ele propõe duas premissas para o modelo dele, que eu vou ler a seguir. O equilíbrio dinâmico do sistema nos estados estacionários pode ser discutido por meio da mecânica ordinária, enquanto a passagem dos sistemas entre diferentes estados não pode ser tratada nessa base. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que o elétron ele ocupa posições em estados estacionários, não acelerados. Portanto, o elétron não irradiaria onda eletromagnética e ele não entraria naquela rota de colisão com o núcleo. E ele fala que esse estado estacionário ele pode ser muito bem compreendido usando a física da época, a nossa conhecida física clássica, aquilo que é ensinado amplamente no ensino médio. Mas ele também já deixa um alerta. Porém, a transição entre um estado estacionário e outro estado estacionário, ele não pode ser explicado pela física clássica. Então ele já está claro o limite da teoria dele, que ele não vai conseguir explicar de forma muito clara ou de forma muito profunda
como é que um elétron transita de uma camada estável para outra camada estável, que a física clássica não conseguiria explicar essa transição, precisaria ter novas ideias, novos conceitos. Vamos agora para a segunda premissa do modelo dele. Esse último processo, que é a transição entre as camadas eletrônicas, seguido pela emissão de uma radiação homogênea, então ele já tinha sacado que quando um elétron migra de uma camada estável para outra camada estável, ele emite uma onda eletromagnética que ele chama aí de radiação homogênea, para o qual a relação entre a frequência e a quantidade de energia emitida é dada pela teoria de Planck. Então ele já conhecia a equação de Planck, em que a energia de uma luz, a energia de um fóton, é dada pela constante de Planck multiplicado pela frequência, e então ele entende que esse fóton emitido quando um elétron migra de uma camada eletrônica para outra, a energia desse fóton é dada pela equação de Planck. Vemos aqui então a ideia básica do modelo do Bohr. Quando nós temos um elétron numa camada mais próxima do átomo, ele tem uma baixa energia. Quando esse elétron ele ganha energia vinda de um fóton, ou seja, ele absorve a energia que vem de um fóton, esse elétron fica no estado excitado e ele, ao aumentar sua energia, ele aumenta de camada, ele vai para uma camada superior, de mais alta energia. Porém, para fazer isso, ele teve que absorver uma radiação luminosa. Justamente essa energia que ele absorveu está relacionada a uma frequência muito específica dada pela equação de Planck, e é essa frequência que é absorvida, é a frequência da linha de absorção que aparece escura no espectro luminoso daquela luz que atingiu aquele átomo. Então, justamente aquela linha escura está relacionada a uma frequência muito específica, porque foi justamente a quantidade de energia absorvida pelo elétron para pular de uma camada mais próxima ao núcleo para uma camada mais afastada ao núcleo. Então ele absorve essa energia daquela frequência específica e sobe de camada. No sentido oposto, se ele desce de uma camada mais distante do núcleo para uma camada mais próxima ao núcleo, ele tem que irradiar essa energia. E ele vai irradiar uma energia luminosa, uma energia eletromagnética, um fóton que tem uma frequência específica. Daí aquela quantidade de energia relacionada a esse salto entre as camadas ser uma quantidade de energia muito bem determinada, dada pela equação de Planck, portanto, essa luz tem uma frequência muito específica. Quando ele absorve essa energia, ele sobe de camada e essa energia fica faltando no espectro luminoso, é uma linha escura de absorção. Quando esse elétron desce para uma camada mais próxima do átomo, ele libera essa energia e isso aparece como uma raia luminosa no espectro de emissão. Então, o próximo passo agora que ele já tinha entendido que cada transição eletrônica estava relacionado a um nível exato de energia, então ele precisava calcular qual era o nível de energia para cada camada eletrônica e assim ele descobrir qual era a transição de energia de uma camada para outra. A dedução matemática dessas equações não estão no objetivo do nosso curso. O que você tem que entender é apenas a conclusão final para vestibulares e provas militares. A conclusão final e as equações finais, que são muito simples, que são úteis para a gente. Toda a modelagem matemática e todo o raciocínio matemático que levou ele até essas equações são com grau de complexidade relativamente elevado, que não cai no vestibular, e para isso você vai ter que fazer um curso de física, especificamente a matéria de física quântica. Não é o nosso objetivo aqui, então ele acabou descobrindo que a energia dos níveis eletrônicos é dada pela seguinte equação. O negativo de uma energia fundamental,
que para o átomo de hidrogênio, que é o que cai no vestibular, é 13,6 elétron-volts, dividido por N ao quadrado, onde o N é o número da camada que estamos analisando. A camada mais próxima ao átomo é chamada camada fundamental, cujo N vale 1. Por isso que a energia da camada mais próxima ao átomo vale exatamente menos 13,6 elétron-volts. Essa energia E está dada em elétron-volts, lembrando que 1 elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, caso seja necessário transformar da unidade de energia elétron-volt para a unidade joule. Ele determinou também a distância de cada camada ao centro do átomo, que nós chamamos de raio, e esse raio é dado em 0,529 multiplicado pelo N ao quadrado, onde esse N é o número da camada que estamos analisando. Esse raio sai numa unidade chamada angstrom. E 1 angstrom equivale a 10 a menos 10 do metro. Então, uma medida extremamente pequena. E aqui está o modelo do átomo de Bohr aplicado para o hidrogênio, que é o único átomo em que esse modelo bate com precisão. Daí a grande vitória de Bohr é explicar com precisão o que acontece no átomo do hidrogênio. Uma pena, mas esse modelo ele não funciona muito bem, os valores que ele fornece não funcionam muito bem com átomos de mais de um elétron. Então, saindo do átomo de hidrogênio, a aplicação desse modelo ficou muito prejudicada. Por isso que esse modelo teve que evoluir para outros modelos. Muito bem, aplicando a formulinha da energia de cada camada, nós temos esse gráfico, que é o gráfico da energia. Na base desse gráfico, nós temos o núcleo. A primeira camada próxima ao núcleo tem energia menos 13,6 elétron-volts. Quando a gente substitui o N por 2, nós vamos para a segunda camada, então fica menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado, a energia da segunda camada é menos 3,4 elétron-volts. E assim por diante, para cada camada, há um nível de energia. E muitos alunos ficam confusos por que essa energia é negativa. Energia depende de onde nós adotamos o valor de energia zero. A energia zero é adotada quando o elétron não está mais preso ao núcleo. Então, o elétron livre, ele não tem mais energia. O elétron com energia positiva, ele está em movimento fora do núcleo. Portanto, o elétron com energia negativa significa que ele está preso a esse núcleo em alguma dessas camadas. Então, abaixo do elétron livre, nós temos elétrons em alguma camada com certo nível de energia com sinal negativo. O que você tem que entender é que quando o nível mais baixo de energia é naquele ponto, naquela camada mais próxima ao núcleo. E conforme ele vai se afastando do núcleo, ele precisa ganhar energia para ficar em camadas mais afastadas. Se esse elétron, no caso do átomo de hidrogênio, receber uma energia de 13,6 elétron-volts, ele sai da camada mais próxima do núcleo e consegue ficar livre desse átomo. Agora que nós sabemos qual é a quantidade de energia que um elétron tem que ter para permanecer em alguma dessas camadas, quando ele transitar de uma camada para outra, ou ele absorve a energia exata e suficiente para migrar de uma camada inferior para uma camada superior, ou ele libera aquela energia exata para migrar de uma camada superior para uma camada inferior. O importante aqui você entender é que ele tem que receber ou emitir exatamente aquele delta de energia entre as duas camadas. Não existe estados intermediários. O elétron ele não vai perder uma parcela dessa energia e vai ficar no estado intermediário entre uma camada e outra camada. Ou ele migra para outra camada, ou ele não migra. Ou ele emite exatamente aquela quantidade de energia para migrar, ou ele não vai migrar. Então, o nosso amigo Bohr, ele percebe que essas energias são quantizadas. Olha a ideia da quântica aparecendo aí. Ou seja, tem uma quantidade exata de energia
para fazer a migração de uma camada para outra. Como cada camada está num nível energético diferente, então você tem delta de energia específico para migrar da camada 4 para a camada 3, da camada 3 para a camada 2, e esses deltas de energia são diferentes para cada transição entre cada camada. Muito bem. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Nós temos um elétron na camada fundamental no nível 1. E vamos supor que chegue um fóton e esse fóton ele tenha uma energia exata entre as duas camadas, entre a camada 1 e a camada 2. Então, para que esse elétron suba para a camada 2, é necessário que esse fóton tenha uma quantidade exata de energia. Não pode ser qualquer outra energia, tem que ser aquela energia exata. Você pode perguntar, mas Sérgio, e se ele não tivesse energia exata? Simplesmente o elétron não absorve essa energia. Tá? E esse fóton, ele é refletido. Ou ele é deixado passar. Sérgio, então a reflexão tem a ver com a energia que não foi absorvida pelo elétron. Exatamente. A refração também. Agora, se o fóton é absorvido, aquela energia foi absorvida, se for exatamente a energia suficiente de uma camada para outra, essa energia deixa de prosseguir pelo material e também não é refletida. Então o elétron pega essa energia e sobe de camada. Vamos então calcular qual é a energia necessária para subir da camada nível 1 para o nível 2. A diferença de energia vai ser a energia final, que é menos 3,4, menos a energia inicial, que é menos 13,6. Menos com menos vira mais. Então, menos 3,4 mais 13,6, temos que o degrau de energia entre o nível 1 e o nível 2 é mais 10,2 elétron-volts. Ou seja, o elétron, para subir esse degrau, ele tem que receber exatamente essa quantidade de energia, 10,2 elétron-volts. Se aquele fóton que chegou ali tem essa energia, esse fóton é absorvido. E lá na linha espectral, essa frequência fica faltando, é uma linha escura na análise espectral, é uma linha de absorção, porque esse fóton, com essa frequência, foi absorvido. Muito bem. Agora, vamos pensar no caso oposto. E se o elétron está na camada do nível 2 e ele vai perder energia e vai descer para a camada 1? Bom, se ele vai descer para a camada 1, ele tem que perder exatamente uma quantidade de energia, que é justamente a energia desse degrau, que é 10,2 elétron-volts. Então ele vai perder essa energia. Essa energia perdida pelo elétron é transformada em fóton, em radiação eletromagnética, que pode ser visível ou não visível. Esse fóton pode estar na faixa abaixo do visível, pode estar na faixa visível ou pode estar na faixa acima do visível. Bom, 10,2 elétron-volts, ele irradia esse fóton. Isso corresponderia a qual fóton? A qual frequência? Para isso, nós temos que usar a equação de Planck. A equação de Planck, a energia do fóton é a constante de Planck vezes a frequência. Então, a energia que o fóton vai ter quando o elétron migrar da camada 2 para a camada 1 é 10,2 elétron-volts, multiplicado pela constante de Planck, que é fornecida nos vestibulares, 4,13 vezes 10 a menos 15, vezes a frequência. Então, a gente vai pegar essa constante de Planck e vai passar dividindo. Então, vai ficar frequência igual a 10,2 dividido por 4,13 vezes 10 a menos 15. Fazendo essa divisão, nós temos que a frequência desse fóton vai ser 2,47 vezes 10 a 15 Hz. Portanto, a frequência é 24,7 vezes 10 a 14 Hz. Então, essa frequência está acima do visível. Ela está na faixa do ultravioleta. Então, quando um elétron migra
isso para o átomo de hidrogênio. Quando ele migra do nível, da camada nível 2 para a camada nível 1, ele liberta uma grande quantidade de energia que corresponde a um fóton que não é visível aos nossos olhos, ele irradia na faixa do ultravioleta. Outras transições de camadas vão irradiar outras frequências, portanto, vão irradiar outros fótons, alguns de grande energia, acima do violeta, alguns de baixa energia, como podemos ver entre a transição entre o nível 6 e o nível 5, são transições, saltos energéticos bem pequenos, então você tem fótons de baixa energia, por exemplo, abaixo do vermelho. E energias intermediárias, que você pode ter fótons visíveis, de luz visível. Vamos pegar aqui um outro exemplo para a gente enxergar o que seria uma irradiação ou uma absorção na faixa do visível. Para isso, nós temos que pegar as transições das camadas superiores para a camada de nível 2, porque aí os degraus energéticos são menores. Vamos pegar esse exemplo aqui da camada do nível 3 para a camada do nível 2. Então, o elétron, se ele vai descer de camada, ele tem que perder energia, e essa energia perdida, ele libera um fóton. Muito bem. O degrau energético entre o nível 3 e o nível 2 é dado por energia final menos energia inicial. A energia final é no nível 2, menos 3,4, menos a energia inicial, que é no nível 3, menos 1,5. Menos com menos vira mais, menos 3,4 mais 1,5, então o degrau energético é menos 1,9 elétron-volt. Esse menos é porque o elétron está perdendo energia, ele está descendo para uma camada mais próxima ao átomo. Muito bem. Essa energia 1,9 elétron-volts que o elétron está perdendo corresponde à energia do fóton irradiado. A energia do fóton, nós já vimos a equação de Planck, é H vezes F, então vai ficar 1,9 elétron-volts é igual a 4,13 vezes 10 a menos 15 vezes a frequência. Passa esse número da constante de Planck dividindo, ficaremos com frequência igual a 1,9 dividido por 4,13 vezes 10 a menos 15. Fazendo essa divisão, chegamos no valor 0,46 vezes 10 a 15, e aqui está a frequência. 4,6 vezes 10 a 14 é a frequência do fóton irradiado. E essa frequência corresponde à da luz vermelha. Então, quando o elétron migra da camada nível 3 para a camada nível 1, ele libera um fóton de cor vermelha, e isso aparece nas linhas espectrais como uma linha de emissão exatamente ali na linha vermelha. Bom, nós vimos como exemplo apenas duas transições, da camada 2 para a camada 1 e da camada 3 para a camada 2. É lógico que os físicos agora, sabendo dessa ideia, calcularam todas as transições de todas as camadas. E aí eles obtiveram todas as frequências de transição, todas as energias de transição entre as mais variadas camadas do átomo de hidrogênio. E o que nós temos é o espectro do átomo de hidrogênio. Na faixa do visível é chamada série de Balmer, em que são vistas 4 linhas, uma linha na faixa do vermelho, que nós já vimos, da camada 3 para a camada 2, uma linha da camada 4 para a camada 2, que irradia energia na faixa da cor verde, da camada 5 para a camada 2, na faixa azul. Depois nós temos ali o lilás e o violeta, completando a série de Balmer. São as cores, são visíveis no átomo de hidrogênio, no espectro do átomo de hidrogênio, na faixa visível. Em experimento de laboratório de física quântica na universidade, a série de Balmer a gente consegue obter porque ela está na faixa visível, e você vê claramente, é mais fácil nós vermos 3 cores, tá? Que é o vermelho, o verde e o azul. O lilás aparece bem fraquinho e o violeta muito mais fraco ainda.
O modelo de Bohr também ele não explica por que algumas intensidades, algumas dessas transições são linhas muito fortes e outras linhas muito fracas. Significa que aquela transição acontece com mais frequência e outras transições acontecem com menos frequência. Por isso que a gente vê aquela linha de emissão mais intensa ou menos intensa. Esse modelo não prevê isso daí. Tá? Então é mais uma dos problemas desse modelo do Bohr. Depois esse modelo evoluiu, porque aí você tem que levar em conta, além das transições eletrônicas, temos que levar em conta da probabilidade do elétron fazer essas migrações. E aí a gente acaba entrando num cálculo estatístico, que é o que nós conhecemos de física quântica, um modelo mais reforçado aí, com mais vigor aí da física quântica. Tá? Agora, com altas energias, as transições para a camada 1, repare que envolve degraus maiores, então são energias maiores, fótons de frequência maior, é a série de Linus, tá? Que está acima do violeta, então está na faixa do ultravioleta. E de energias mais baixas, pode reparar, são de camadas superiores para a camada do nível 3, é a série de Paschen, em que você tem fótons de menor energia, frequências abaixo do vermelho, são frequências do infravermelho. Muito provavelmente, se cair no vestibular essa temática, vai cair na faixa visível, porque está mais próximo dos estudantes, né? Então, da camada 3 para a camada 2, nós fizemos, irradia uma luz vermelha, então uma frequência específica na faixa vermelha. Da camada 4 para a camada 2, irradia uma certa energia um pouco maior, correspondente à frequência da luz verde. Da camada 5 para a camada 2, ali do anil, e da camada 6 para a camada 2 não aparece nessa figura, mas seria ali na faixa do violeta. Muito bem. Aí você pode estar pensando assim, Sérgio, então o átomo de hidrogênio, como ele tem uma eletrosfera muito específica, ele tem uma assinatura espectral. Exatamente. São essas linhas que eu comentei com vocês, ali na frequência do vermelho, na frequência do verde, na frequência do azul e na frequência do violeta. Essas duas estão bem próximas e são até um pouquinho difíceis de ver porque são de baixa intensidade. Então, você consegue identificar o átomo de hidrogênio pelo espectro de emissão dele. O que o pessoal pensou? Se a gente fizer isso para outros átomos, o que vai acontecer? Fizeram isso para o átomo de hélio, e o átomo de hélio tinha uma assinatura diferente do átomo do hidrogênio. Então, cada átomo tem uma assinatura espectral única, como se fosse uma marca digital. Então, nós conseguimos descobrir com precisão do que é feito um certo material, fazendo análise espectral daquele material. Então, sabemos se um material é de hidrogênio, de carbono, de enxofre, de silício, fazendo análise espectral, porque cada átomo tem uma eletrosfera específica, então cada átomo vai ter linhas de emissão específica, uma assinatura única daquele átomo. Eu me lembro, eu era mais jovem, quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, no 11 de setembro. E logo após aquele ataque, às Torres Gêmeas, houve outros ataques terroristas que foi através de cartas mandadas, envelopes fechados mandados para órgãos do governo, Pentágono, Congresso, e nesses envelopes havia um pauzinho branco. E algumas pessoas morreram ao abrir esse envelope. Identificou-se que naquele envelope tinha antrax, que é uma arma química extremamente poderosa. Apenas alguns gramas de antrax espalhados no ambiente pode matar todas as pessoas daquele ambiente em questão de minutos, num raio de 10 ou 15 metros. Então é uma arma química extremamente poderosa, extremamente agressiva para o corpo humano. Então, como testar? E várias cartas começaram a ser enviadas, talvez por ataque terrorista, talvez por trote, e os Estados Unidos inteiro começou a receber cartas com pozinho branco. E como identificar que aquele pozinho branco é antrax, ou é giz branco, ou é simplesmente açúcar, ou é sal, ou é cocaína? Como saber que aquele pozinho branco é algo perigoso ou não?
Então, há essa maneira de fazer análise espectral do material. Você irradia luz para aquele material reflete essa luz, então vai ter algumas linhas faltando. As linhas faltando são energias que os elétrons absorveram. Como cada átomo tem a sua assinatura individual, as moléculas também, você consegue, pela análise espectral, saber com precisão que materialzinho branco é aquele ali, porque você não vai testar cheirando ou chegando perto, né? Tá muito perigoso. Então você tem que fazer uma análise sem entrar em contato com aquilo. Então a gente faz uma análise da luz que vem daquele objeto e a gente descobre com precisão, inclusive a porcentagem da presença daquele elemento químico naquele material. Então, por exemplo, se você fizer uma mistureba de pozinho branco, colocar numa carta, colocar lá um pouco de açúcar, um pouco de sal, um pouco de cocaína, um pouco de giz branco, e você fizer uma análise espectral, além de você saber exatamente o que tem naquele material, você consegue descobrir a porcentagem daquele material naquela mistura. Olha que interessante, galera. Então você consegue saber, olha, esse pó branco aqui tem 20% de açúcar, 30% de sal e o restante é de giz branco. Olha que interessante isso daí, galera. É a física quântica já sendo usada na prática. Coisa que a relatividade a gente ainda não usa de forma tão intensa e tão direta, né? Nós não temos ainda a capacidade de usar a relatividade, uma viagem no tempo, por exemplo, né? Ou um salto espacial, não temos essa capacidade ainda. Mas a física quântica nós já estamos usando. Um outro exemplo interessante para esse conhecimento da análise espectral dos átomos é como é que a gente sabe quais são os gases que há numa atmosfera de um planeta muito distante ou do que é composto uma estrela. Sendo que a única informação que a gente recebe desses objetos muito distantes é a luz que vem para nós. Então o que a gente faz? A gente aponta um telescópio para esse objeto que a gente quer observar, seja um planeta, seja uma estrela, seja um cometa ou seja um asteroide. Essa luz é captada pelo telescópio e ela passa por uma análise espectral. A análise espectral vai analisar quais são as linhas de emissão, porque esse objeto está mandando luz para você, né? E pode também ser, se for um gás no universo, né? Tá, um gás e tem a luz de uma estrela passando por esse gás, então vai ser linhas de absorção, né? Então, o que importa? Pela análise espectral, você vai perceber aquelas linhas de emissão ou linhas de absorção e você consegue descobrir com precisão absurdamente grande qual é a composição química que está irradiando aquela luz para você. E qual a porcentagem daquela composição química. Isso é muito bonito. Você consegue descobrir o que tem lá, tão distante da gente, sem precisar ir até lá. Simplesmente analisando a luz que aquele objeto manda para a gente. Isso é muito, muito bacana. Isso é muito legal. Uma última coisa que eu quero fazer um comentário para vocês a respeito da transição eletrônica de um elétron de uma camada para outra é o que é chamado de salto quântico. Isso é muito interessante e deixa a gente com muitas pulgas atrás da orelha porque a gente não tem todas as respostas ainda. Então eu quero que você imagine esse átomo aí em que você tem esse elétronzinho orbitando o núcleo. Muito bem. Aí vamos supor que esse elétron recebe um fóton. E esse fóton é justamente a quantidade de energia suficiente para ele subir de uma camada para outra. Ele recebe essa energia, ele absorve essa energia e pula para outra camada. O que muitos alunos imaginam, que estão ainda começando no estudo da física quântica, é que o elétron recebe essa energia e ele migra como uma navezinha espacial, como um planetinha que se afastasse do Sol para uma camada superior. Não. Não é isso que acontece. Não há níveis intermediários em que o elétron exista entre a camada inferior e a camada superior. Sérgio, você quer dizer que o elétron ele não vai fisicamente de uma camada para outra? Não. Não há posições energéticas em que ele exista nessas camadas intermediárias entre uma camada estável e a próxima camada estável. Sérgio, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando ele absorve esse fóton, ele simplesmente deixa de existir naquela camada
e passa a existir numa camada superior. Mas, Sérgio, como é que ele pode migrar de uma camada para outra sem passar pelas posições intermediárias? Então, isso não é legal? Isso não deixa muita pulga na nossa cabeça? Atrás da nossa orelha? Vou te dar algumas coisas para você pensar, mesmo porque eu não tenho as respostas, porque nenhum físico tem, mas é para você começar a abrir a sua mente para a física quântica, talvez se interessar até se aprofundar nesse tema, tá? Que é o seguinte, que é um dos problemas aí também no modelo de Bohr. Ele enxerga os elétrons como uma bolinha, mas ele sabe que essa transição não pode ser explicada pela física clássica, é um dos postulados iniciais. Tá. Então, o que a gente imagina que seja? É uma coisa que eu comentei na aula de efeito fotoelétrico. É que o elétron não seja uma bolinha. É muito provável que esse elétron seja uma onda. E se você já estudou ondas, você sabe que as ondas têm os seus estados estacionários, os seus harmônicos estacionários. Então, você migra de um harmônico para outro. Muito bem. Então o elétron ele passou a ser visto como uma onda, em que essa onda estacionária numa camada, ela recebe energia, essa onda deixa de existir e ela volta a existir num outro nível de frequência de camada estacionária que seria mais afastada. Então é uma onda que se desfaz e ela volta a aparecer em outra camada. Então aí você já está enxergando o elétron de forma diferente da física clássica. Então já houve um ganho aqui nessa nossa aula para você abrir sua mente para a física quântica. Tem uma outra forma de ver, alguns outros físicos enxergam que o elétron, nessa transição de uma camada para outra, ele pode estar migrando não através do nosso espaço-tempo dimensional em que nós conhecemos, ele pode estar viajando por um outro espaço dimensional paralelo, olha que viagem doideira, e ele ressurge no nosso espaço dimensional naquela nova camada. Então esse elétron migraria por um universo paralelo ao nosso, não visível a gente, e ele voltaria para o nosso universo naquela nova camada. Doideira isso, né? Por isso que isso daí de física quântica é muito legal, mas a matemática que está por trás de tudo isso é uma matemática pesadíssima, né? Com cálculo integral, diferencial complexo, tá? Não é para qualquer um, tá? Não é um assunto trivial para leigos, tá? É assunto para pessoas que gostam de estudar física, que têm facilidade em cálculo, tá? Para se embrenhar nessa temática. Se for o seu caso, a física quântica tem muita coisa ainda para ser descoberta, é o nosso grande prédio da física atual que ainda está em fase de construção. Já temos alguns andares bem estruturados, o átomo de hidrogênio e átomos pequenos já são bem conhecidos. Temos a física de partícula aí que está no topo desse prédio, tentando entender dentro do núcleo atômico o que está acontecendo lá. Tá? Fica o convite para você estudar essa área se você achar física e física de partículas e física quântica interessante. Muito bem, galerinha. Esse foi nosso vídeo sobre átomo de hidrogênio, modelo de Bohr. E agora o próximo vídeo, na semana que vem, vai ser sobre exercícios dessa matéria que cai nos vestibulares recentes. Tá? Quero pedir para vocês duas coisas agora, antes de nós terminarmos o vídeo, que é o seguinte. A primeira é que você assista o vídeo de exercícios que eu vou soltar provavelmente na segunda-feira. Então, às quintas-feiras, eu estou liberando os exercícios, os vídeos de teoria e os vídeos de exercícios na segunda-feira seguinte. Então, é muito importante que você veja como é que essa temática é cobrada nos vestibulares. Tanto os vestibulares de universidades federais ou do estado de São Paulo, como também provas militares em que esse tema é cobrado. A segunda coisa que eu gostaria de pedir a vocês é que vocês compartilhassem esses vídeos nos seus grupos, nas suas redes sociais, em que você participa de estudantes se preparando aí para os vestibulares ou provas militares. Tenho certeza que esses vídeos podem ajudar muitos alunos, mesmo aqueles que estão tendo aulas presenciais
ou estão tendo aula online durante a pandemia, esses vídeos podem ajudar, e até mesmo aqueles que não estão tendo aula nenhuma, né, que não estão matriculados em nenhum curso e que estão se preparando sozinhos aí por esse imenso país. Conto com a ajuda de vocês e, se possível, inscreva-se no canal, clica no sininho aí para que você seja avisado dos próximos vídeos. Aquele abraço para vocês, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau, até mais.